Para o nosso segundo painel, eu gostaria de convidar o Marcelo Brito, agroambientalista, secretário executivo no consórcio Amazônia Legal, para conduzir uma conversa intitulada de Financiando uma Bioeconomia Diversa, uma visão holística para clima, natureza e pessoas. Convido também a Fabiana Alves, CEO Brasil no Rabobank, assim como convido aqui, e aí acho que vai se juntar a nós em breve, a Svetlana Klimenko, líder global de finanças sustentáveis no Banco Mundial, e o consultor técnico do Fundo APIB e ponto focal do Xandia para o Brasil, João Vitor Pancararu. Muito obrigado por estarem conosco, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Agradecer, Marcelo, seu nome, em nome de todo esse time da composição aqui da Nature Finance e equipe, por esse acontecimento. Vamos esquecer que isso aqui não é evento, isso aqui é um acontecimento. Desculpa fazer uma medição dessa com tanta gente importante aqui, mas eu com certeza sou uma das pessoas mais felizes nesse ambiente aqui hoje. Porque em 1998 nós juntamos um pequeno grupinho de pessoas e começamos a discutir agricultura na Amazônia sob o ponto de vista de solos, água, biodiversidade e carbono. Sim, em 1998. Não tinha plataforma internacional, ninguém nem colocava bioeconomia nesse nome. E a coisa foi evoluindo, foi evoluindo. No dia 12 de setembro de 2018, eu aterrissei na terra do meu amigo Jukka, no Finland, é o novo nome da Finlândia, né? E fui visitar esse cidadão, fui conhecê-lo no primeiro Fórum Mundial de Bioeconomia. E cheguei todo maluco lá falando para ele que era uma maravilha ter o Fórum Mundial de Bioeconomia em Ruka, uma linda estação de esqui na Lapônia, da terra do Papai Noel, né? Lindíssimo. Mas que se a gente quisesse transformar a bioeconomia, a gente tinha que rodar o mundo. E o Jukka aceitou esse desafio. Você é quase um cidadão brasileiro hoje, né? Então, que maravilha. Aceitou o desafio, nós voltamos ao Brasil. Zé Carlos, embaixador Zé Carlos, está aqui sentado. Foi outro que eu procurei na chegada, topou o desafio. Levamos ao governador Helder Barbalho, topou o desafio. E a realização do Fórum Mundial de Bioeconomia em Belém foi o primeiro passo para a gente organizar essa conversa. Organizar essa conversa no Brasil, que ganhou relevância muito forte depois do evento lá de Belém. Então, veja, de 98 a 2018 demorou para caramba. Mas de 2018 para agora foi rápido. Foi rápido. E esse trabalho da Nature Finance é fundamental. E ver que os princípios foram adotados ontem pelo G20 traz esperança que a gente possa fazer transformações ainda mais relevantes nesse processo bioeconômico. E obrigado, Simon e Jukka, por tudo que vocês colocaram, mostrando as diversas bioeconomias mundiais, porque ainda tem gente achando que a gente precisa criar 3 frases definindo o que é, porque senão a gente não consegue se mover. Obrigado por mostrar que as definições estão aí, para a gente fazer com que aconteça, seja qual for a bioeconomia. Então, agradeço a vocês por isso. Gente, nós estamos entrando numa parte interessante aqui. A Svetlana vai chegar daqui um pouco do Banco Mundial. Infelizmente, a Tatiana teve que sair aqui no apagar das luzes do nosso evento. Mas tudo bem. Vamos lá. Financiamento. Como é que a gente financia essa bioeconomia? Como é que a gente faz acontecer essa bioeconomia? A gente precisa de mentes inteligentes nesse processo. Vamos fazer uma lembrança? Todo ano, o Brasil é o 5º maior produtor de alimentos do mundo, em área plantada, o 4º em produção, e a gente gasta aqui mais ou menos 1 trilhão e 200 bilhões de dólares de custo em um ano safra. O maior percentual desse valor, eu diria cerca de 60%, 70%, depois a Fabiana pode confirmar ou não, não tem um número fechado, hoje são financiados por mecanismos financeiros, por ferramentas financeiras que não existiam 20, 25 anos atrás. Ou seja, houve uma inteligência de mercado de transformação dos modelos de financiamento que viabilizaram essa posição hoje.
Então, quais seriam essas novas ferramentas, nós vamos discutir hoje à tarde, que viabilizem a transformação desse processo de agora em diante? É diferente. Não vai ser no business as usual do modelo de financiamento que a gente vai fazer esse salto necessário. Antes da Svetlana chegar, nós vamos começar por duas pontas diferentes aqui. Tá? E eu quero conversar com você. Porque essa é uma parte que, durante quase todo o processo, viu, João, foi esquecido. Que é a parte das comunidades indígenas, das comunidades locais, de quilombolas, de ribeirinhos, de extrativistas, que agora se integra dentro desse processo de bioeconomia. Então eu começo com uma pergunta para você. Tá? Quais são as principais características desses fundos indígenas que você hoje aqui vem falar? Os principais exemplos e, mais do que isso, o que está dando certo e o que mais a gente precisa fazer para alavancar ainda mais esse processo. Palavra com você. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, pessoal, bom dia a todos. Me apresentando, eu sou João Vitor Oliveira, do povo Pancararu, sertão de Pernambuco, lá do Vale do São Francisco. Hoje estou como consultor técnico da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, discutindo o mecanismo de financiamento que é o fundo APIB. A pergunta foi muito oportuna, porque eu já estava pensando em como inserir o tema de forma bem estratégica, para que a gente fosse o mais claro possível. Né? E aí a gente começa a falar sobre bioeconomia. É um termo que tem sido utilizado, né, bem recentemente, mas que já é executado há muito tempo. Né? Então a gente faz a bioeconomia a partir das nossas práticas e realidades, e isso eu coloco não como uma exclusividade dos povos indígenas e comunidades locais, mas acredito que a população como um todo tem pensado a bioeconomia a partir das suas realidades, mas hoje a gente tem tido uma discussão muito mais centrada do que a gente está falando sobre bioeconomia. Né? E não é à toa que, não só nesse espaço, mas muitos espaços têm discutido sobre a bioeconomia. Então, agregado a isso, a gente fala sobre o financiamento climático, sobre a cooperação internacional, sobre como sanar gargalos que são emblemáticos, como o financiamento direto para comunidades indígenas e locais, pode ser avançado. Né? Então, falar sobre essa bioeconomia, pensando na otimização dos processos de cuidado e preservação ambiental, salvaguardando os recursos naturais, é também pensar numa outra lógica que não a lógica dos bens, porque bem é aquilo que é perecível, bem é aquilo que tem um prazo. Né? E a gente, enquanto comunidades originárias, tem um entendimento que rios, mares, florestas, serras, todos esses agentes, eles são bens atemporais. Eles permanecem nessa era, na próxima era, mas para eles permanecerem é preciso ter um conjunto de ações para que os mantenham. Né? Então, essa atuação dos povos indígenas também tem sido uma atuação orgânica, é uma atuação do cotidiano, natural, de fazer a preservação acontecer. E eu trago isso porque a visão para os povos indígenas é muito uma visão de satélite, uma visão de cima, que a gente vê as florestas, as copas das árvores, e não vê quem mantém essas florestas, quem mantém essas árvores, essas matas. Né? Então é importante a gente ressaltar e visibilizar quem tem feito essas ações. A proposta que os povos indígenas têm apresentado para dividir essa responsabilidade com a sociedade como um todo é de continuar preservando o meio ambiente, é de continuar sustentando, segurando o céu, sustentando a terra, preservando as florestas e agregando novas ferramentas para isso. Né? Então, a utilização e a institucionalização
dessas políticas, através dos fundos comunitários, através das organizações, tem sido um diferencial para a luta dos povos indígenas no contemporâneo, né? Então, atualmente tem 9 fundos indígenas que estão sendo executados ou construídos, de atuação regional ou de uma atuação local, que agrega as comunidades, os ecossistemas, os biomas que essas comunidades estão inseridas, apoiando as iniciativas que têm dado certo, que têm tido êxito. Nossa colega chegou, vai somar conosco nessa discussão. E aí, essas iniciativas têm funcionado e têm sido uma alternativa, ou melhor, uma resposta para aquela pergunta que sempre é feita, principalmente por apoiadores não indígenas, de como podemos apoiar os povos indígenas nessa atuação. Então, os fundos vêm para responder essa pergunta de uma maneira muito clara e objetiva, que eu acho que a gente precisa ter posicionamentos mais diretos, para que a gente não fique rodando em círculos ou inventando a roda, né? Então, esses mecanismos, eles têm uma resposta mais eficaz para o apoio às iniciativas de mitigação, preservação e reparação, além de que esses instrumentos aproximam as pessoas, as várias iniciativas, de forma que uma ideia não é superior à outra, nem sobrepõe a outra. Então, falar sobre bioeconomia é falar também sobre preservação ambiental, é falar sobre reconhecimento dos guardiões das florestas, é falar sobre como pensarmos um caminho que ele caiba às iniciativas do setor privado e às iniciativas do setor público, mantendo esses preceitos que são de respeito ao território e à terra, tá? E assim, para encerrar esse primeiro momento, é uma corresponsabilidade dos povos indígenas e das iniciativas, né? E eu confio que nós, povos indígenas, estamos dispostos a assumir essa responsabilidade. E a gente devolve essa mesma pergunta para as pessoas, se elas também estão dispostas a assumir essa responsabilidade também. Obrigado. Obrigado. Depois nós vamos dar continuação nisso. Svetlana, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Daqui um pouco chego em você aí com algumas perguntas, tá bom? Vamos passar aqui para a Fabiana e Simon, Marcelo, que grande ideia que vocês tiveram em convidar a Fabiana aqui. Porque a gente tem discutido muito nos fóruns de bioeconomia sobre floresta, sobre restauração de nativas ou não, mas a gente tem falado muito pouco de comida, de alimento. E se a gente precisa restaurar a parte florestal mundial, a gente precisa continuar comendo. E tem números que são chocantes, da FAO, por exemplo, que só com o crescimento orgânico da população, nós não estamos falando nem de evolução em termos de renda, porque nós temos ainda 20% da população mundial que não come o número de calorias suficiente, ou seja, só no crescimento orgânico, nós estamos falando na necessidade de quase dobrar o volume da produção de alimento no mundo. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que nós precisamos mudar a estrutura da produção de alimentos, mudar a estrutura agrícola, mudar a estrutura de pecuária no mundo. O Rabobank é um dos maiores financiadores desse setor, mas também tem sido, no decorrer das últimas décadas, um frontrunner, um protagonista de transformações na base de exigências de sustentabilidade, de compliance e assim por diante. Nós estamos falando aqui de financiamento. O que falta? Porque não falta dinheiro, e a gente sabe. Não falta dinheiro. O que falta para que a gente aterrize no Brasil com um modelo de financiamento que atinja as transformações
de agricultura regenerativa, de sistemas agroflorestais, de integração lavoura-pecuária-floresta, da própria restauração nativas ou não, ou seja, da reestruturação, principalmente do arco do desmatamento, no arco da restauração. Dinheiro tem, por que ele não chega, Fabiana? Muito obrigada. Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui. Obrigado, Marcelo e Simon, por esse convite e por acreditar aí que eu posso ajudar de alguma forma nessa discussão tão fundamental, né, não só para o Brasil, mas para o mundo, para o planeta. Fiquei muito feliz de ouvir as definições de bioeconomia e agora tenho plena consciência que o Rabobank e o agro fazem parte aí do Nature Intense Bioeconomy. E queria ressaltar, não que vocês não saibam, mas é um fator muito importante, porque o agro às vezes é muito visto como vilão. O clima é o nosso sócio majoritário, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Bom, como o Marcelo falou, a produção de alimentos, né, a gente parte das pessoas e por meio do uso dos recursos naturais para produzir alimentos para as pessoas de novo. E, portanto, é claro que isso se encontra com o conceito aí de bioeconomia. E como financiador da cadeia de alimentos, a gente também reconhece, como o Marcelo falou, a necessidade de transição dessa produção para que haja uma redução do impacto no uso desses recursos, né? E que continue favorecendo, porque, de novo, é um outro aspecto que é importante ressaltar. O agro tem um impacto social positivo, continue favorecendo, então, o impacto nas pessoas. E é claro que financiamento é essencial para essa transição. Mas, como disse ontem o Roberto, no outro fórum, a indústria financeira, ela não vai produzir as soluções, ela vai viabilizar as soluções. E é esse o motivo da discussão aqui hoje. Como viabilizar essas soluções, né? Da iniciativa privada, da pesquisa, da inovação e fazer gerar escalabilidade. Para isso, a indústria financeira precisa da sua própria transição. A indústria financeira, pautada no risco-retorno, conhece muito bem e mede muito bem fluxo de caixa, capacidade de pagamento, alavancagem, a relação do risco com garantia. Só que esse binômio risco-retorno precisa agora, e esse é o processo que o Rabobank tem, de fato, sido um frontrunner, incorporar o S. Então, a gente não mais fala de risco-retorno, a gente fala de risco-retorno-sustentabilidade. E aí vem, claro, um novo desafio, né? Porque na avaliação de risco-retorno, as métricas financeiras são matemáticas muito claras. As métricas de risco passam pela avaliação de mercado, oferta e demanda. Ponto importante aqui. A gente precisa falar da oferta e da demanda da bioeconomia. É assim que a indústria financeira vai avaliar esse risco, né? Onde está essa oferta e onde está essa demanda dessa nova economia. E passa também pelas questões de risco regulatório, né? Obviamente. Hoje, na indústria financeira, o acrônimo da moda é FEC, Financial Economic Crime, onde o crime ambiental está sendo incluído. E aqui eu quero fazer um parêntese. O mundo, há algum tempo atrás, decidiu que as questões de terrorismo, lavagem de dinheiro, financiamento de guerra, precisavam ser resolvidas de uma forma coletiva e estrutural coordenada. E impôs isso na regulamentação da indústria financeira como um gatekeeper, como uma barreira. E funcionou. Hoje, esses aspectos de avaliar o client due diligence que são feitos nesses aspectos precedem a avaliação de crédito nas instituições financeiras no mundo inteiro, né? Então, eu queria deixar o seguinte: quando a gente tiver um consenso sobre essa agenda global da bioeconomia, certamente a indústria financeira vai ser usada também como um motor e como um gatekeeper. E até aqui, o risco, o que tem sido
o que tem chamado a atenção muito mais é o risco do lado negativo, né? Que é o risco do greenwashing. Então, esforços de todas as naturezas para se definir o greenwashing, para se empurrar no bom sentido, para colocar essa responsabilidade na indústria financeira de conter o greenwashing, mas isso afugenta o capital, porque cria um risco reputacional tremendo. A gente precisa pensar como que a gente vai chegar num consenso de uma agenda que a indústria financeira possa participar no financiamento, mas de uma forma positiva, porque a história do greenwashing não tem favorecido, na verdade. Não que ela não seja importante, don't take me wrong, é super importante. Mas não é focando no greenwashing que a gente vai ampliar o apetite da indústria financeira para esse S que precisa vir junto com o R, risco e retorno, a partir de agora. Sim, a gente tem a obrigação nas emissões financiadas, isso conversa muito com o agro, né? O agro responsável por, dizem as estatísticas, 15% das emissões no mundo. Um banco que só financia agro está super prejudicado, porque percentualmente, comparado com os outros players da indústria financeira, a nossa carteira é considerada uma carteira extremamente emissora. E isso faz com que gera aí uma obrigação da gente ter um trabalho ativo dentro da cadeia para redução de emissões que são o nosso escopo 3. Mas chegando agora mais perto da sua pergunta, Marcelo, o que falta? De fato, não falta dinheiro, né? Especificamente no Brasil, o agro é o setor mais atrativo, porque é o setor em que tem maior crescimento, um dos poucos setores no Brasil que demonstra crescimento, que demonstra ganho de eficiência nos últimos anos. Um setor essencial, né? A gente pode deixar de comprar roupa, carro, etc., mas comer todo mundo precisa. Apesar do risco climático, ainda é visto como um dos setores de menos risco. E apesar da volatilidade do preço de commodity, do preço de alimento, do câmbio, que influencia muito o agro brasileiro, mas ainda é visto como um setor, vamos dizer, em termos de capacidade de pagamento com baixo risco, e um dos poucos setores que oferece hard collateral, que é super importante quando a gente fala de custo de capital. Nesse custo de capital, a sustentabilidade agora tem que estar incluída. E o que falta? Falta meios de medir. A gente sabe medir o retorno financeiro muito bem, mas como o Simon falou, como a gente incorpora o risco e o upside dos ativos, né, dentro do balance sheet dos negócios, das iniciativas, dos projetos das empresas. Muito difícil medir o impacto tanto positivo quanto negativo. E aí a gente chega também um pouco na questão do compliance. Então, a gente precisa de duas coisas aqui. A gente precisa saber como medir, e essa medição, ela toma uma perspectiva um pouco mais ampla quando a gente fala de compliance. A gente tem que ligar isso com rastreabilidade, que é um termo super importante dentro do agro, quando se fala de medição do impacto, seja ele positivo ou negativo. E aí a gente precisa de ferramentas para essa rastreabilidade que, infelizmente, ainda não estão no nível de efetividade desejado. Para trazer isso um pouco mais para a terra, mais concreto. Quando a gente fala de emissões dentro do agro, nós precisamos entender de onde essas emissões vêm, da onde, no sentido literal, de qual fazenda, e para isso a gente precisa de dados públicos, como, por exemplo, o CAR, que ainda não está disponível. Então, isso é só para trazer a coisa bem para o nível prático. Voltando para o lado mais contextual, a gente precisa de rastrear, de medir o impacto e de saber o valor econômico disso.
E aí nós conectamos de novo com como a indústria financeira vai analisar esse novo mercado, em termos de oferta e demanda. A gente sabe que o Brasil tem a oferta, aonde está a demanda, né? A gente tem como ofertar a bioeconomia, mas precisamos saber onde está essa demanda e quanto ela vai pagar. E isso carece, obviamente, de uma discussão global, carece de políticas públicas, de dados públicos, como eu já falei, de estándares de toda a taxonomia, para que esse mercado fique mais transparente, mais consolidado. E aí é super fundamental, como você mesmo mencionou, e acho que todos aqui estão comemorando, o evento de ontem da bioeconomia ter entrado na agenda do G20, porque para concluir tudo isso, do muito prático, a questão mais genérica e global. Se a gente não tiver uma agenda global nesse sentido, top-down, como foi falado, provavelmente a gente não consegue implementar no dia a dia, nem do agro, nem das indústrias financeiras. Obrigada. Obrigado, Fabi. Svetlana, bom dia. Bem-vinda. Uma pergunta um pouco difícil para você também. E a Tatiana te deixou sozinha, porque a pergunta era para você e para ela. Então agora você vai ter que responder pelos dois, tá? O Banco Mundial é um importante player do financiamento internacional. Muitíssimo importante. Mas vocês não são conhecidos pela celeridade da avaliação dos projetos, nem pelo tamanho dos tickets, que geralmente são inacessíveis para pequenos e médios empreendedores. Se esperamos da bioeconomia uma agenda de transformação mundial, como organismos tão gigantescos como o Banco Mundial pretendem transformar seu regramento básico, o regramento básico de seu compliance interno, para que sua participação seja mais do que uma promessa, mas acompanhe o senso de urgência climática na transformação desses setores. Boa sorte com a resposta. Bom, eu acredito que eu estava ansiosa para responder essa pergunta e eu posso dizer que muitos eventos hoje, e eu quero aqui encontrar um motorista de táxi que não se perca vindo de Copacabana para cá, o que foi aconteceu comigo. Então, desculpe por isso, pessoal, por eu ter chegado um pouco atrasada, mas aqui eu tenho amigos aqui que trabalharam comigo durante algum tempo e que podem realmente, não em nome de todas as instituições, mas eu tenho algumas pessoas aqui que entendem realmente dessa parte. É claro que quando consideramos a bioeconomia, considerando do lado financeiro, eu acredito que é uma coisa muito mais utópica e a gente precisa falar um pouco sobre isso antes da conclusão. Então nós temos alguns desafios muito grandes. Um é entender o que isso tudo quer dizer, e aí a gente vai para as definições básicas. Segundo, temos o desafio também da intenção real dos bancos. Eles precisam entender, nós precisamos entender o que eles realmente pretendem quando estão investindo, o que eles entendem de como um bom retorno para eles, e também como um financiamento sustentável. E também nesse ano eu estava falando sobre as soluções financeiras e vimos que alguns requerimentos precisam ser entendidos. O que realmente são esses requerimentos? Eles precisam entender o que são essas coisas. O primeiro-ministro, o ministro que estava falando sobre o Banco Central, ele estava pensando e comentando comigo sobre esse tópico da questão do entendimento. Então, uma vez que nós entendemos o que e quais são as intenções desses parceiros, a gente vai chegar à conclusão de, como você disse, não é uma questão de grandes produtores, mas sim produtores de médio e pequeno porte. Nós sabemos que eles têm esse poder pela quantidade que eles representam hoje. Eles precisam estar estruturados
Então, quando a gente tem instituições como o Royal Bank e outras instituições, que a notícia boa nesse caso é que eles têm projetos muito bons que já aconteceram no passado. Então, depois de vários itens que nós verificamos no passado e que acertamos, então hoje em dia conseguimos implementar de uma forma mais fácil. O desafio aqui, como foi dito, é que nós precisamos entender o espaço onde vamos absorver muitos requerimentos. A gente tem algumas áreas em que precisamos proteger. Nós temos várias áreas que precisam de ter um pouco mais de investimento. E depois a gente precisa entender o que esses setores vão trazer como benefício. Eu tenho certeza que você vê da mesma forma, não é? Então o que nós estamos tentando fazer aqui é simplificar esse processo todo, de uma forma realmente muito mais simples para todos vocês. Então o Royal Bank tem um memorando onde a gente tem ali informações sobre o nosso setor, que foi lançado 1 ano atrás, e onde a gente consegue ter um entendimento. Por exemplo, tivemos uma relação muito boa com a questão da Amazônia aqui, onde foi citado. Então a gente precisa ter um entendimento melhor de como definir de uma melhor forma as intenções e como podemos oferecer os serviços. Isso não quer dizer de pegar atalhos, não é essa a questão. Pegar atalhos às vezes não é a melhor solução, mas sim fazer o que realmente é necessário. Então, sim, nós temos que assegurar que temos uma boa absorção do assunto, especialmente quando temos a acessibilidade de entender as necessidades das comunidades locais. E o que nós estamos agora focados nesse momento particular é observar o que vem de cima para baixo e tentar manter um equilíbrio dos esforços que nós temos a fim de conseguir chegar no que a gente precisa. Então, em geral, é um conhecimento que, como o MDB, e acredito que o banco também, o MDB é um pouco mais simples, mas temos alguns processos também já formais e já implementados, onde a gente tem uma simplificação bem clara dos processos. Então a gente tem aí algumas bases já definidas do que vamos fazer daqui para frente. Um verdadeiro exercício tecnológico para usar esses microfones. Está funcionando? Tá. Mas um disclaimer importante, tá? Lá no consórcio da Amazônia nós conseguimos em 12 meses viabilizar um projeto com BID. Então, assim, estamos loucos para finalizar outros com vocês também. 12 meses é shortcut para o BID, muito. Espetacular. Mas fica aqui uma dica, Josilana, que a gente tem batido isso com vocês há muito tempo e também com o BID. Talvez o que nós mais precisemos para alavancar os modelos de bioeconomia, da sociobioeconomia amazônica, por exemplo, seria a necessidade da gente ter um escritório de projetos profissional que pudesse transformar as necessidades de compliance, como a Fabiana citou aqui antes, em algo que atenda o regramento do setor financeiro para a gente acelerar esses programas. João, volto com você aqui agora. Também vou te apertar um pouquinho, porque está muito fácil. Tá? A primeira parte da pergunta é boa. E eu vou te apertar na segunda. A primeira veio aqui do público, tá? Mas não está nominada. Então, é como os fundos indígenas podem integrar de forma eficaz co-benefícios ao financiamento da bioeconomia, valorizando serviços ecossistêmicos e soluções baseadas na natureza em áreas protegidas. Parte 1 da pergunta. Parte 2. Vocês têm... alguns não gostam de chamar de ativos da biodiversidade, então nós vamos falar de, sei lá, de dons ou gifts ou presentes que a natureza deu, que se transformam em produtos altamente aplicáveis de uma série de indústrias e queridos por muita gente no mundo inteiro. Tá? A gente pode citar uma lista enorme aqui de produtos dos Yanomamis, dos Axaninkas, dos Suruís e mais de centenas de comunidades indígenas no Brasil. Mas existe uma dicotomia onde a gente fala em desenvolver a bioeconomia e transformar esses produtos em acesso, mas no outro que não quer fazer estrada, não quer fazer ferrovia, não quer fazer hidrovia, não quer fazer com que vocês possam colocar aquilo que vocês dominam
à disposição de todos. É a segunda parte da pergunta. Tira a gente dessa dicotomia, por favor. Estou falando aqui, nós vamos ter 3 minutos para encerrar, tá? Então, por favor. Tem mais? Tá, já nos deram um pouco mais, melhor. 13 minutos torna as perguntas mais difíceis, né? Difíceis no sentido porque são complexas, e aí eu não conseguiria trazer uma definição muito bem elucidada das perguntas. A primeira é... Veja, Marcelo, obrigado pelas perguntas, porque elas são bem provocativas, não no sentido de responder, mas no sentido de despertar o entendimento, né? Então, povos indígenas têm também suas tecnologias, a partir das suas vivências na floresta, suas vivências em comunidade, em coletivo. Primeiro, justamente porque vivem em coletivo. E aí precisam garantir a continuidade do coletivo, né? Povos indígenas é um termo em plural. A gente não fala de povo indígena ou de uma homogeneidade, de que todo mundo é tratado como igual e que só tem um modo de vida. São esses diferentes modos de vida, esses diferentes modos de fazer e viver que agregam a diversidade étnico-cultural que os povos indígenas têm zelado por tanto tempo, tá? E aí, a partir disso, essas tecnologias da floresta, das matas, é o que tem feito os povos indígenas existir até hoje, né? A gente vê desde muito tempo o avançar de ameaças que fragilizam a existência dos povos indígenas. Mas, mesmo assim, até hoje, nós estamos continuando e aprimorando essas práticas. Então, não só de forma no dia a dia, mas de forma jurídica, de forma tecnológica e científica. Por exemplo, identificando como o clima tem mudado e pensado em adaptações diante dessas mudanças. Porque a reparação ela precisa acontecer, mas a adaptação para a nova realidade que a gente vive também tem sido discutida e executada, tá? Então, e aí já linkando com a segunda pergunta, é pensar em um desenvolvimento na lógica da sustentabilidade. Eu gostei dessa palavra quando foi utilizada pela colega, né, para a gente substituir o desenvolvimento por sustentabilidade. Para a gente não atrelar o desenvolvimento somente àquilo que vai diminuir, somente àquilo que precisa desmatar uma área ou que precisa crescer algo em detrimento de outro, né? Mas a gente fazer disso um equilíbrio. Então, a sustentabilidade é pensar não nas ações reparadoras, mas nas ações que diminuem esse impacto negativo, né? Porque eu acho que todos nós pensamos nesse desenvolvimento, nessa sustentabilidade, mas de forma que todos possamos continuar vivendo e compartilhando o mesmo ambiente. Então, trazendo para os fundos comunitários indígenas, eles têm apoiado iniciativas que não só pensam no apoio às iniciativas feitas pelos povos indígenas, mas também em apoiar as iniciativas de formação nos diversos temas, para que povos indígenas possam estar na mesma linha horizontal que iniciativas, que empresas, que academias têm desenvolvido nessa nova realidade que nós estamos nos encontrando, nos deparando, né? Então, assim, essa nova conjuntura, isso já com a segunda pergunta que você traz, por exemplo, de não aceitar a construção de rodovias, de ferrovias, ou desses grandes empreendimentos serem próximos a territórios, considerando que esses impactos podem trazer muito mais algo que vai resultar a longo prazo em um impacto muito maior negativo do que positivo. Então, isso é também estimular iniciativas que possam equilibrar isso, né? Então, se a gente pode pensar numa transição energética, um exemplo, né? Uma transição energética justa e equitativa, então é pensar de uma outra lógica, que a mineração não esteja nos territórios indígenas,
pensar em uma outra lógica que usinas eólicas e solares não estejam impactando o modo como os pássaros se comportam, como as árvores têm, como as abelhas têm feito a polinização. Então, eu acho que é um grande exercício de pensar em estratégicas equilibradas, né? Isso realmente é difícil, mas eu acho que com boa vontade a gente consegue pensar nesses caminhos. Obrigado, João. Acho que a gente realmente precisa pensar nesse sentido de uma revolução evolutiva. Então, é uma transformação de mindset nas conversas. Fabi, o tempo está esgotando, mas tem uma pergunta aqui importante. A pessoa que fez diz o seguinte: parabéns pelo seu posicionamento, banco, papapá. Mas falar em... Só para acelerar, falar em bioeconomia no Brasil, precisamos olhar para uma mudança ou incremento da base da agricultura, incluindo a valorização dos alimentos da nossa própria biodiversidade, né? Aí ela fala aqui que arroz, feijão, soja, pecuária, cana e assim por diante, não estão à nossa mesa diariamente, não são alimentos. Bom, eu discordo, mas é a pergunta dela. Não são provenientes da nossa biodiversidade. Haveria espaço para financiar e investir numa cadeia que quebrasse esse paradigma? Avalia isso do seu ponto, colocando a questão de oferta e demanda. Vocês não são criadores de mercado, mas respondem para aquilo que o mercado te pede. Tem espaço para a gente avançar em cadeias que não são essas que o ser humano tem utilizado nos últimos 2 anos, nos últimos 2.000 anos como base alimentar? Obrigado pela dica. É difícil, né? Quando a gente pensa no triângulo risco, retorno e sustentabilidade, usar mais produtos da nossa biodiversidade poderia até ser considerado favorável para o lado da sustentabilidade. Mas quando a gente pensa da demanda que isso geraria, eu não estou muito certa que o impacto seria necessariamente positivo. E do ponto de vista de risco-retorno, a gente vai sempre estar ligado à lei da oferta e da demanda, né? E a demanda que a gente tem hoje no mundo é uma demanda crescente por proteína animal ainda. Né? A gente tem que lembrar que a gente no Brasil está acostumado a ver carne todo dia, tem uma larga percentual da população no mundo que tem déficit de consumo de proteína. Então, essa substituição não é uma coisa muito óbvia do ponto de vista econômico, e eu não sei também, aí falando de coração, se do ponto de vista de sustentabilidade ela funciona. Só um exemplo, por exemplo, a soja. A soja está ligada à cadeia de proteína animal, o Brasil produz muita soja, exporta recursos naturais, não é base da alimentação da população brasileira, não é necessariamente. Mas aonde a soja está, não adiantaria produzir verdura. Né? Então, a gente tem que lembrar um pouco da questão geográfica, onde estão os recursos naturais, aonde está a demanda do alimento e que tipo de alimento é possível ser movimentado. Nós temos aqui 7 minutos para encerrar. E eu quero deixar um desafio para vocês 3 aqui. Fica muito claro na fala de cada um que a evolução só vai ocorrer quando a gente aprender, enquanto cidadão, ser humano, olhar as transformações pelo lado positivo e não a transformação baseado pelo lado negativo. Como é que vocês fomentariam isso que eu chamei de revolução evolutiva nas relações, transformando cada um dos setores que vocês têm, se vocês tivessem esse poder, para essa próxima década? É difícil a pergunta, mas vamos fazer um exercício grande aqui. Eu sei que vocês... João, começa com você, porque você levantou essa tese de transformação mais forte. Bem, eu diria que um dos pontos iniciais seria não tratando uma como superior à outra, e cada uma fazendo a sua autocrítica, né? Fazendo a sua análise real mesmo, sabe? De pensar, como essa iniciativa a qual eu defendo, a qual eu contribuo para o seu fortalecimento, de fato ela tem feito parte dessa transformação.
Será que é só do meu ponto de vista ou será que ela realmente, palpavelmente, eu consigo visualizar ela transformando realidades, transformando esses discursos que a gente faz, né? Acho que por aí já seria um caminho da gente reconhecer e fazer essa autocrítica. Espetacular. O que você acabou de falar aqui é que mais que o exercício de consenso, que pode vir sob inúmeras pressões, nós precisamos aprender a exercer ou exercitar o consentimento, que essa é a parte mais difícil, mas também a mais grandiosa do ser humano, o exercício do consentimento nas discussões. Obrigado. Fabi. Eu diria que pensar em impacto como de uma forma mais holística. A economia mundial é treinada para pensar em impacto de forma compartimentalizada, setorialmente, ou por indústria, ou por país. Eu acho que se a gente conseguisse ampliar nossa forma de pensar em impacto, aprendendo com os riscos e os efeitos do impacto climático, e a gente extrapolasse isso para tudo mais, seria uma forma de se transformar. Bom, do ponto de vista do setor financeiro e dos mercados, o mercado funciona com informações. Então, as principais considerações de natureza e biodiversidade e a forma como os mercados de financiamento global funcionam, nós temos que ter divulgações padronizadas das informações. Mentes brilhantes são aquelas que se dispõem a conversar e a participar, o que significa que vocês todos são mentes brilhantes que estão aqui, ajudando a construir esse novo momento há 13 meses da COP30, que talvez seja o evento mais importante que irá acontecer no Brasil. Que não seja nas palavras de Henry Kissinger, que um país sem planejamento é um país de eventos. Que a gente não trate isso como um evento político, mas como um evento que pode proporcionar transformações para nós, a partir dessa discussão bioeconômica. Parabéns a todos vocês e muito obrigado.